Mateus, capítulo 4, a partir do verso 5, a Santa Palavra de Deus diz o seguinte: Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, senhores. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa nos iluminar para a compreensão desse texto. Tem misericórdia de mim ao expô-lo. Quem sou eu? Pó e pecado. Mas confiamos no teu Santo Espírito, confiamos no teu amor e pedimos que as verdades da tua palavra sejam gravadas em nossos corações e que possam modificar a forma que nós levamos a nossa vida nessa peregrinação, enquanto ansiamos a chegada à cidade celestial, à cidade eterna. Nos ajuda, Senhor, e glorifica o nome do teu Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, essa é a 4ª semana que nós estamos estudando as tentações do nosso Senhor Jesus Cristo. E você pode até perguntar, mas são 3 tentações, como é que vocês estão 4? Nós vamos ficar na realidade 5. Porque nós vimos primeiro um cabeçalho delas, depois um panorama, e agora estamos vendo uma a uma. Na semana passada nós vimos que o diabo, quando chega para tentar o nosso Senhor, ele não está questionando a sua divina filiação. Muito pelo contrário, ele está utilizando essa verdade de Cristo ser o Filho de Deus para tentar Jesus. Nós vimos a sutileza do diabo na busca de atingir da mesma maneira cada um de nós nos nossos dias, no nosso tempo. Da mesma forma, da mesma maneira, partindo do pressuposto que nós somos filhos de Deus e que venhamos então a agir como tal. Pois é muito dito, e poderíamos colocar isso na boca de Satanás, nós temos o direito de sermos felizes. Por fim, nós vimos que o Filho de Deus, quando tentado a agir como um Deus, ele respondeu com a Escritura. E a Escritura é a arma que está à nossa disposição. E que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, significa conhecer a Escritura, crer na Escritura e obedecer toda a Escritura. Não alguns versos, não alguns textos, mas toda a palavra de Deus como vox Dei, como voz de Deus falando. Hoje, nós veremos que o diabo, mesmo derrotado, ele não desiste facilmente. Logo após a primeira derrota, ele já faz um novo ataque. Veremos que tanto o diabo quanto os falsos mestres dos nossos dias, eles podem também utilizar a expressão está escrito. E nós temos que nos defender disso. E veremos que a nossa arma continua sendo as Escrituras. Também está escrito. Esse também é muito significativo e nós vamos ver ele. Toda a palavra de Deus deve ser conferida, deve ser comparada, para nós obtermos então um entendimento bíblico. Com isso, o meu primeiro ponto, então, o diabo não desiste. Diz o verso 5, então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Logo após ser derrotado vergonhosamente na sua primeira tentação, o diabo parece dizer a Cristo Jesus algo mais ou menos como: então confias no teu Pai? É isso? Tu confias nele? Muito bem, então. Vamos provar o seu Pai. Vamos provar ele. Aqui na segunda tentação há uma diferença. Quando nós observamos a narrativa de Lucas e a narrativa aqui de Mateus, a ordem das duas últimas tentações está invertida nesses textos, o que faz com que os críticos aleguem alguma discrepância. Críticos gostam de criticar. Críticos gostam de procurar pelo em ovo e gostam de vasculhar as Escrituras atrás do erro. Engraçado é que eles nunca atingem o acerto.
talvez porque estão cegados por alguém. Lucas, na sua narrativa, ele liga as tentações pela conjunção e. Uma a outra ele vai colocando e. E tem uma ordem, uma certa ordenação geográfica nas tentações narradas por Lucas. Começa no deserto, depois vai para algo, como é dito, um alto monte, e depois, então, a cidade santa e ao templo. Então, parece que ele ajeitou o seu material de uma maneira a dar uma ordenação geográfica. Já Mateus, por outro lado, ele traz uma ordem lógica das tentações. Primeiro, o diabo sugere que Jesus confie somente em si. Depois, visto que Cristo prefere confiar no Pai, ele sugere então que Cristo tente ao Pai. E por fim, ele tenta Jesus a adorar um outro Deus. Além disso, esse termo então não só demonstra que o diabo não descansa, como dá uma impressão de uma ordenação cronológica e histórica. Então o diabo o levou, ou seja, está em sequência, logo após a primeira tentação. Não é apenas um mas um então. Ou seja, não há discrepância alguma, simplesmente o uso dos materiais, É como se um estivesse dizendo assim: Lucas, os primeiros dias da semana são domingo e terça e segunda. E Mateus estivesse dizendo: os primeiros dias da semana são domingo, então vem a segunda, então vem a terça. Os dois estão falando a mesma coisa e a mesma verdade, e não há contradição alguma. O texto nos diz que o diabo levou Jesus à cidade santa. Qual é a cidade santa? É a cidade onde está o templo, onde estava na época o templo, a cidade de Jerusalém. E aqui nós temos uma divisão entre os intérpretes do texto. Alguns afirmam que este levou, ele é literal. Sendo assim, o espírito maligno, Satanás e o Filho de Deus encarnado, de alguma maneira saíram do deserto e voaram até o pináculo do templo. Foram levados lá, talvez Cristo sendo levado agora pelo diabo, alguma coisa semelhante. Mas outros afirmam que o diabo pode ter simplesmente sugerido algo como: escuta, vá ao pináculo do templo e lança-te de lá, já que tu confias, que pode ter feito Cristo imaginar, imagine tal situação. Você vai estar lá, em determinado momento, vai estar cheio e você se lança. E as pessoas então vão ver que o Pai está te cuidando e as pessoas vão te receber como Messias. Nós vamos ver um pouco a respeito disso. Ou ainda, ter dado a Cristo ou feito alguma forma de visão. Isso não deveria nos estranhar, de alguma maneira, eles estando no deserto, terem uma visão de estar no alto do templo. Essa teoria, senhores, ela facilita o entendimento da terceira tentação. Porque na terceira tentação o texto nos diz que o diabo levou Cristo até um alto monte e de lá mostrou todos os reinos da terra. E aí nós devemos nos perguntar: mas qual monte é tão alto assim a ponto de ver tal coisa? Então o entendimento de ser talvez uma visão poderia facilitar no entendimento da próxima tentação. Há um comentarista que talvez vá longe demais, mas ele sugere que o diabo poderia ter feito Cristo imaginar-se na hora do sacrifício da tarde no templo, quando o templo então estava abarrotado de pessoas, quando multidões se encontravam lá, e estas então poderiam ver o Messias, ao invés de se esborrachar no chão, sendo amparado por anjos. Essa era a sugestão do diabo. Veja, estando ou não estando presente de corpo na cidade santa, estando ou não estando lá literalmente, uma coisa importante que nós observemos nesse texto, nessa parte: Adão foi tentado no jardim, Adão foi tentado no paraíso, Adão foi tentado lá no Éden.
Jesus, ele foi tentado no deserto ou tentado na cidade santa, no templo. O que isso nos ensina? Nos ensina que em qualquer lugar que nós estivermos, nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar sempre vigilantes. Não há um lugar neutro à influência satânica. Não há um lugar seguro à influência satânica. Não há um safe space contra as tentações e os ataques do diabo. Algumas pessoas imaginam que por estar, por exemplo, dentro de uma igreja, não serão tentadas, né? Na rua é diferente, ou se eu estiver em outro lugar é diferente. Isso é desconsiderar a força, a sutileza e a maldade do diabo, e isso é desconsiderar as nossas próprias concupiscências, desconsiderar que nós caímos em Adão. O pináculo do templo, que o texto nos diz, pináculo é o ponto mais alto de um determinado lugar. Vamos tentar entender o que era isso. O ponto exato não é fornecido aqui no texto. E por falar no templo, então poderia ser inclusa qualquer área deste templo. O termo pináculo, ele dá uma impressão que Cristo havia sido colocado num cume pontiagudo, que seria até difícil de estar em pé, né, de alguma torre. Mas o templo, senhores, ele possuía duas alas, a ala norte e a ala sul. Essa ala sul tinha uma torre mais alta. E na direção da ala sul, quando Herodes faz as reformas no templo, ele aumenta essa área e faz muros gigantescos. Talvez o local que se refira aqui seja os pórticos para as entradas feitas a partir deste muro. Então seriam essas alas ou essas asas, né? Seria o telhado desses pórticos. Esses pórticos, eles poderiam ser avistados de muito longe. Diz alguns historiadores que desde o Vale do Cedron. Um historiador da época, Flávio Joséfo, ele afirma que esses pórticos, eles possuíam cerca de 140 metros de altura. Era uma altura considerável. E que ao subir nesse pórtico e olhar para baixo, a pessoa tinha uma sensação de vertigem, porque ela não conseguia nem identificar o final disso, né? Dessa ideia, senhores, do pórtico, o puritano Matthew Henry, ele tira uma ilustração muito proveitosa, principalmente para quem trabalha na igreja. Ele afirma que os lugares altos da igreja são de maneira especial perigosos. Aqueles que têm uma reputação, aqueles que estão em alguma posição, qualquer posição eminente ou de liderança, eles precisam se conservar humildes, perseverantes, pois o diabo logo os tentará em seu orgulho. Os tentará a serem precipitados, os tentará a substituir a fé pela presunção e assim derrubá-los. E quando eu digo qualquer liderança, existe um dito popular que diz que o poder corrompe. E os irmãos devem compreender que isso é mentira. O poder não corrompe, o poder ele revela quem a pessoa é. O poder não corrompe um funcionário que é elevado a patrão. Mostra que aquele funcionário sempre foi ruim, mas agora com poder ele pode exercer a sua função. Quando nós falamos em liderança da igreja, não imagine só os presbíteros ou algum músico, algum líder de alguma coisa. Você pode às vezes colocar o cara como, e ninguém quer isso, líder da limpeza periódica dos banheiros. Uma vez eu brinquei numa igreja e disse, tem líder para tudo aqui nessa igreja. Líder de limpeza de banheiro não tem. Aí eles ficaram meio bravos comigo, não sei porquê. Mas pode ser nessa posição. Basta para que a pessoa já se sinta orgulho. Gilberto Freire diz que o brasileiro tem a síndrome do sabe com quem você está falando? Tem a síndrome do balcão. Quem está do outro lado do balcão, de repente se sente o máximo. É só você ir em qualquer repartição pública, que a pessoa está lá para te servir, você pagando o salário dela, mas parece que você está devendo a vida para ela. E que se ela quiser, ela pisca e você morre.
E aí você tem que pedir por favor. E atrás dela ainda tem um cartaz falando de desacato a ela, mas ela senta os pés em você. Não todos, é verdade, mas em sua maioria é o que acontece. O orgulho, nós devemos cuidar. Os lugares altos promovem as quedas mais altas. Aqueles que estão no alto, diz o Matthew Henry, devem se preocupar em perseverar e permanecer firmes. Nosso Senhor nos chamou para humildade. Agora veja o seguinte, veja que adversário incansável que é o diabo. Ele fracassou num ataque, ele já imediatamente vai a outro. Já que Cristo confiou tanto no cuidado do Pai para com as suas necessidades, o diabo então busca deturpar o sentido dos cuidados. Agora não com as suas necessidades, mas com a sua segurança. Já que és filho de Deus, né? Lembra que a gente viu semana passada? E eu confirmo isso, tu és filho de Deus. A primeira tentação era muito sutil. Já que você é Deus, viva, se alimente, não passe fome, né? Agora, ele diz o seguinte, se você como filho de Deus quer passar a situação ridícula de passar fome porque confia no Pai, tudo bem, mas então prove agora que você realmente confia nele. Se você confia nele para comida, vamos ver se você confia realmente que ele vai cumprir a sua palavra e não vai deixar que você tropece. Prove que você realmente confia nele e te lança daqui, te atira daqui. Falar que confia é fácil. Isso pode ser dito tanto por um pregador honesto, como por um falso mestre, como pelo próprio diabo. E nós devemos estar atentos. Falar que confia é fácil, sugeriu aqui o diabo a Cristo. Eu quero ver demonstrar tal confiança. E isso ele não só pode dizer, como ele nos diz também. Quando você para pensar diante de uma tentação, geralmente ele te ataca na confiança. Você é filho, bora lá. Não regrida não, mostra sua fé. Veja, o diabo insistiu em levar Jesus a uma confiança presunçosa em Deus, ou seja, baseada em indícios, baseada em aparência, uma suposição de uma verdade bíblica, que por mostrar que era uma verdade bíblica, cria uma aparência de verdadeira. O pior desse ataque é ele usar as escrituras para fundamentar o seu argumento. E isso nos leva para o meu segundo ponto. Porque está escrito. O diabo usa e perverte a escritura. Verso 6. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Você acabou de dizer isso. Vamos continuar nisso. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Ok. Parece que o diabo está diante de Cristo e está dizendo assim, ok, você confia em Deus, tudo bem. Ok, você usou a escritura, foi muito bom, você me deixou sem palavras. Mas já que você usou a escritura, muito bem, isso eu também posso fazer. Eu também conheço ela. Da mesma forma como os encantadores no Egito fizeram os primeiros sinais que Moisés fez, copiaram os primeiros sinais, Satanás aqui copia a forma como Cristo se defendeu na primeira tentação. Você acabou de afirmar que vive de toda palavra que sai da boca de Deus, diz o diabo. Então prove. No futuro, jovens e adultos sairão de cultos, sairão de congressos dizendo o mesmo, que vivem de toda palavra que procede da boca de Deus, mas eles nada farão, eles só vão falar da boca para fora. Eu quero ver se você não está falando isso só da boca para fora. Prove isso, está escrito. Você confia mesmo na palavra? Prove a sua confiança na palavra e te lança. Demonstre publicamente isso que você acabou de falar para mim no secreto. Afinal de contas, o diabo e Cristo estavam no deserto. Você venceu no deserto, parece dizer ele. Preferiu passar fome, ok. Demonstre agora uma proeza sensacional e prove tanto que você confia em Deus
como que realmente é o seu filho e vai ser guardado por ele. Prove isso para esses homens. Note uma coisa: o diabo não podia tocá-lo. O diabo não o toca. Ele somente sugere. Ele somente sugere. A palavra afirma que o maligno não pode tocar nos filhos de Deus, porque o Filho nos guarda. 1 de João, capítulo 5, verso 18. Aí você vai dizer: e Jó? Satanás não pôde tocar em Jó sem a ordem de Deus. Se você quiser chamar de permissão, chame. Portanto, senhores, todo prejuízo, prestem atenção nisso, todo prejuízo ou dano feito a nós via tentação é nossa obra, é nossa responsabilidade. Às vezes dá vontade de ser, com todo respeito ao que eu vou falar, não estou zombando, mas às vezes dá vontade de ser advogado do diabo, porque você vai em algumas comunidades e é tudo culpa do diabo. É o diabo que fez, é o diabo que me fez fazer, eu bati porque o diabo me fez bater, eu bebi porque o diabo me fez beber, eu usei droga porque o diabo me fez usar, eu matei porque ele me fez matar. Ninguém é responsável por nada. Isso gera o quê? Ao invés de culto de arrependimento, culto de libertação. Vamos malhar Judas. É muito mais fácil você transferir a responsabilidade dos seus atos para o diabo do que você assumir e dizer: pequei, Senhor, pequei contra ti e somente contra ti, como disse Davi, o salmista. O diabo, ele simplesmente nos diz: lança-te, faça. Mas quem se lança, quem pula somos nós. Ele não joga, ele não poderia jogar. Lembram de Tiago, lá no capítulo 1, verso 14 em diante? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Senhores, o diabo pode nos atrair, pode sugerir, pode seduzir, mas ele não pode forçar. Nenhum de nós, é só você imaginar isso. Lembre dos últimos pecados que você cometeu. Lembre se a sua orelha estava meio torta assim, porque alguém estava te levando pela orelha para pecar. Você não pode dizer isso, porque você pecou. Ele pode sugerir, mas a responsabilidade é nossa. O diabo pode só atrair. Mas vocês notam a sutileza do diabo nesse caso? Para fazer essa atração, para tirar essa ação do nosso Senhor, ele usa a palavra de Deus. Senhores, nós não lemos as Escrituras como devíamos. Nós não conhecemos as Escrituras como devíamos. Você acha que o diabo não conhece? Você acha que tem alguma novidade aqui para ele? Você acha que com todo o tempo, desde a sua criação, ele não teve tempo ainda para compreender? Ele conhece a Escritura e a perverte como quer, para parecer então correto as suas sugestões. E aqui, senhores, ele usa o Salmo 91. Salmo 91 da estampa de camiseta, da música. O Salmo 91 em muitas casas de religiosos está até amareladinho, porque está aberto na sala, para ver se por osmose sai algum poder do Salmo, né? O Salmo 91, senhores, apesar de aberto em muitas casas, é desconhecido pela maioria dos cristãos. O Salmo promete o quê? Ele promete descanso àquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Promete descanso àquele que confia no Senhor. Diz que esse Altíssimo é aquele que nos livra da prisão, nos livra da peste, é aquele que nos cobre com as suas asas, e que mesmo que caiam milhares ao nosso redor, 1000 num lado, 10.000 ao outro lado, nós não seremos atingidos. Por quê? Porque seremos protegidos pelo Altíssimo. Deus não permitirá que praga alguma chegue à nossa casa. É o que diz esse salmo. Muito bem. Agora notem o seguinte. Até aqui, não há absolutamente nada que sugira que nós possamos nos colocar em risco. E o Senhor vai nos guardar. Absolutamente nada.
Existem as promessas, mas não diz absolutamente nada tipo, vai lá, pode fazer besteira, que eu arrumo. Isso não existe no Salmo. Nada de tentarem presumidamente ao Senhor. É esse o tipo de pessoa que obedece às Escrituras, que anda nos caminhos do Senhor. Esse é o tipo de pessoa que Deus dá ordem aos anjos para proteger dos tropeços nos seus caminhos. O Salmo 91, senhores, é um entre muitos que parece prometer ao crente fiel isenção do mal, diz um comentarista. Todavia, não há um salmo que sozinho ele seja um compêndio de toda a verdade teológica. Quando nós pesamos todas as passagens, fica evidente que muitas vezes o justo sofre. O justo pode sofrer. O justo, afinal de contas, se nós olharmos para uma promessa de Jesus, e eu fico indignado porque na Bíblia de promessa isso não está grifado. No mundo nós teremos aflições. É uma promessa. Ninguém toma posse dessa promessa nos cultos de tomar posse. O justo vai passar por aflições. O que os versos 11 e 12 do Salmo estão dizendo é que Deus protegerá aquele que habita na sua sombra, ou seja, aquele que obedece, aquele que confia. E Deus vai protegê-lo do quê? De tropeços acidentais. Não de erros conscientes, não de colocar Deus à prova, mas de tropeços acidentais. Que Deus o guardará e o guiará em seu caminho, o caminho da pessoa, o caminho que a pessoa deve seguir. E não que intervirá então impedindo loucuras desobedientes, tais como o próprio Satanás sugeriu aqui com o suicídio, uma tentativa de suicídio para provar a Deus. Veja, mesmo na cosmovisão dos Salmos, não há nada que justifique alguém se colocar numa situação de perigo de propósito, e que uma vez nesse perigo, ele possa exigir algum socorro divino, alguma proteção divina. Não existe isso. Agora, o que nós devemos notar na sutileza do diabo é que ele propositadamente omite o final do verso 11 no Salmo, que está citado aqui no verso 6. O verso 6 aqui diz simplesmente assim, está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E o que diz lá no final do Salmo? A continuação, em todos os teus caminhos. Isso é muito significativo, muito significativo. Da mesma forma como os falsos mestres de hoje, Satanás corrompe o texto e grita, não é isso que a Bíblia diz? Eu estou citando a Bíblia. Aqui a gente só fala da Bíblia. A ideia que eu estou propondo é bíblica. Eu estou citando a Escritura. Como falamos, o Salmo promete proteção de tropeços acidentais. Onde? Quando? Exatamente naquilo que foi omitido em todos os teus caminhos. Não quando você sai do seu caminho, mas em todos os teus caminhos. É ali que Deus vai te socorrer. Quando essas palavras são incluídas, a promessa de Deus é que Deus protegerá homens justos nos seus caminhos justos. Notem, eu vou falar mais uma vez, não é nos caminhos do Senhor, é nos caminhos do homem, mas por o homem ser justo, é um caminho de obediência. Com a omissão, a ideia que resta isolada é que Deus promete proteger então o justo, não importando o que ele faça. Eu confio em Deus, eu vou fazer, Ele vai me guardar. Não é essa a ideia do texto, mas se você tirar uma parte, e era isso que Satanás estava ali tentando justificar para Cristo fazer aquela ação. A presunção, senhores, o suicídio, a desobediência, não são o caminho do crente, não são o caminho do justo. Tirar a própria vida é um pecado, é quebrar o 6º mandamento. Ainda que não seja um pecado como nós vimos quando expomos o 6º mandamento, não é um pecado imperdoável. Quem diz isso está falando loucura. Pecado imperdoável existe um na Bíblia. Mas é pecado. E Cristo
não tinha pecado e Cristo não pecou e Cristo não podia pecar. Porque se ele pecasse, ele não poderia ser o nosso substituto. Era essa a intenção de Satanás. Se nós sairmos do nosso caminho, nós simplesmente perdemos essa promessa de proteção. Nós vamos andar igual loucos e vamos tropeçar sim. Vamos tropeçar no nosso orgulho, na nossa soberba, vamos tropeçar nas vicissitudes da vida, as quais nós mesmos procuramos. Satanás, como pai da mentira, ele emprega falsamente um texto bíblico para legitimar uma sugestão de um ato que seria facilmente visto como algo errado, pecaminoso e até tolo. Né? Se ele só chegasse ali, ó, se joga daqui. Sério isso? Não teria a força que teria. Não teria força alguma. Mas quando ele diz, lança-te daqui porque a Escritura fala tal coisa. Opa, ele está citando Bíblia. E por citar a Bíblia justifica então uma besteira. Essa é a estratégia do diabo, enganar e conduzir ao pecado, por intermédio, através da má aplicação da Escritura. Senhores, quanta tolice tem sido praticada nos nossos dias como sendo algo bíblico. Quanta tolice. Lembra quando nós falamos, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus? Eu até, de maneira jocosa, disse, viver de toda a palavra não é você ler o Salmo 23 para passar fome, e não é você comer o Salmo 119, que é o maiorzinho, para você também matar a fome. E até um irmão mandou para mim um vídeo de um insano, um abobado, um ser vivente, pegando a Bíblia com um garfo assim, enrolava a página e comia saboroso. Faz isso na minha frente para ver. Se bem que com louco a gente não discute, né? A gente chama e manda internar. A gente manda internar. Quanta tolice é feita, é praticada, é insinuada, e as pessoas fazem porque acham que estão obedecendo a Escritura. Esse ali não foi o cara clássico, tá? Já foi o outro. Porque tem o clássico lá que cheira a Escritura, que come a Escritura, né? Entra vestido de Superman, de Chapolin. Mas está certo. Ele habita num circo, e no circo sempre tem um palhaço. Sempre tem. Comer a Escritura. Senhores, essa é a essência da heresia, a qual a Bíblia é a mãe de todas elas, e o diabo é o pai. Qual é a essência da heresia? O que é uma heresia? Heresia é um ensino deturpado, tem que ter algo de verdade. Só que meia verdade é uma mentira completa. Não existe heresia sem Escritura. As pessoas se espantam quando eu digo que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Sim, no ensino errado. E o diabo, que é o pai da mentira, é o pai também dessas heresias. A Bíblia é a verdade e a palavra de Deus quando lida e entendida na sua integralidade. O enganador usa a meia-verdade para fazer uma mentira completa e tem enganado muitos com os falsos mestres nos nossos dias. Não adianta afirmar e confessar que a Bíblia é a palavra de Deus se você a distorce, se você viola os princípios de interpretação básico das Escrituras. O primeiro princípio de interpretação, o mais básico, é o chamado analogia da fé. O que é a analogia da fé? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você compara Bíblia com Bíblia. Devemos interpretar Escritura com Escritura. Não Escritura com achismo. Não Escritura com sonho porque comeu uma feijoada e teve sonhos à noite. Não Escritura com o que fulano disse ou desdisse. Não Escritura com o que você acha ou deixa de achar. Mas Escritura por Escritura. E obviamente a analogia da fé pede que os textos mais obscuros sejam comparados com os textos mais claros. E o que os falsos mestres de hoje fazem? Eles pegam os textos mais claros e comparam com os mais obscuros para ajudar a perverter. E tem a cara de pau de dizer, ó, aí é Bíblia. Eu estou falando Bíblia.
Isso é triste nos nossos dias. É muito triste, senhores. Veja, sobre essa queda, sobre essa tentação e essa queda, eu não estou falando em perder a salvação. Mesmo porque, como vimos, somente os filhos de Deus são tentados. Aqueles que não são filhos de Deus são presos pelo diabo, são seus servos. Cristo diz que são filhos dele e que fazem a vontade dele. Os filhos é que são tentados. E devemos lembrar que o filho pródigo, ele não perde a sua filiação quando o tentado cai. Agora, o que nós devemos lembrar é que ele sofreu. Ele sofreu a consequência. E nem mesmo o pão que o diabo amassou ele teve para saciar a sua fome. E aí ele volta para casa. E ele volta para casa por quê? Porque é filho. E o filho volta para casa. Para tentar levar Cristo ao pecado, o diabo omite algo, destruindo assim a verdade revelada. E usa uma hermenêutica torta para interpretar o que sobrou do texto ao seu bel prazer. E o diabo, como eu digo, continua fazendo isso. Senhores, falsos mestres têm dito de um todo. A criatividade desses caras devia ser estudada. Mas nós devemos compreender que é errado colocar Deus à prova. É errado exigir ou estipular algo como e quando nós queremos. Uma vez que Deus é que é Deus. Deus é que é soberano. E é tão soberano quanto onisciente. É tão sábio quanto onipotente. O que é o homem? É como neblina, diz as Escrituras. É pó. É simplesmente um vaso na mão do oleiro, é barro. Deus é que sabe o que é melhor para nós. Ele sabe quando e como e onde nos livrar de alguma situação. Ele dita as regras, não somos nós que ditamos as regras. Ele sabe e Ele permite que passemos às vezes por situações difíceis, tanto para a sua glória, quanto para o nosso fortalecimento. Mas o que vemos hoje? Hoje nós vemos homens cheios de chavões, meio versos das Escrituras, suas bocas cheias de meio versos, mas os seus corações cheios de inimizade contra Deus. E sabe quem afirmou isso? O puritano Matthew Henry, há mais de 300 anos. Imagina se ele visse os nossos dias. Ele ia desejar a morte. Vemos hoje a teologia da prosperidade, que eu não chamo de teologia, porque de teologia não tem nada, é teoria. Vemos o evangelho da saúde, que de evangelho não tem nada. Vemos a oração forte. Vem cá, nós vamos fazer uma oração forte. O culto hoje foi forte. Cara, isso eu ouvi com todo respeito à liberdade de religião. Você ouve no centro de espírita, em centro de umbanda. Fiz um trabalho forte. Mas não tem muita diferença mesmo, né? Hoje é a oração decretiva, a oração que reivindica, eu exijo. Homens que se dizem homens de Deus, ensinando na televisão, que se você pedir para que Deus faça a sua vontade, isso é um erro. Ele devia dizer assim como Jesus errou, porque Jesus pediu que Deus fizesse a sua vontade. E ensinando que você deve colocar Deus na parede e exigir as coisas dele. É um ego, é um umbigo, é um abismo tão grande na vida do cidadão que ele não tem nem noção do que ele está falando. E diz isso com ares de ser um grande homem de Deus e um grande homem da fé. Afinal de contas, o seu programa é um show, né, de fé. Mas, senhores, isso é voz, não de Deus. Isso é voz, não das Escrituras, mas isso é voz do diabo. É simplesmente isso. Seja ousado porque está escrito, dizem os falsos mestres. Mas na realidade eles estão ecoando o diabo. Eles ecoam o diabo quando começam a dizer e ensinar tudo posso, fora de contexto. E aí as pessoas se afundam em prestações, porque eu tudo posso. Eu posso ficar endividado. Ele diz fora de contexto, eu que é mais que vencedor. Então, se você é mais que vencedor, você não estuda, você não trabalha,
Você não faz nada com afinco, porque você é mais que vencedor. Você não sofre, porque você é mais que vencedor. E aí quando você vai ler o texto lá em Romanos, você fica perplexo. É nessa situação que Paulo diz que é mais que vencedor? Não, eu rejeito, eu renuncio. Renuncia nada não, filho. Baixa a tua bolinha, baixa o teu farol. Eu sou o cabeça. Eu não sou cauda. Por isso, eu só trabalho e só almejo de gerência para cima. Tem igreja que para o membro ser alguma coisa tem que ser médico, advogado, empresário bem-sucedido, gerente de alguma coisa. Já pensou um mundo sem vigias? Já pensou um mundo sem auxiliar de serviço geral? Sem sapateiros? Já pensou num mundo onde uma pessoa não pode ter aptidão para algum tipo de trabalho sem que ela seja massacrada por uma liderança? Dito, não, você não devia ficar aí. Você foi feito por cabeça. E aí depois quem é que vai engraxar o sapato desse bonitão? Ele? Não, ele não. É o tipo de gente que usa luva para comer pizza. Eu creio na minha cura, ensina o diabo a dizer. E os falsos mestres ensinam a dizer. E ainda diz assim, ó. O próprio Jesus disse, quero, seja curado. Ser curado. Por isso, eu não vou tomar remédio. Porque eu creio que eu fui curado. Aí depois entra no PS. Todo ferrado. Aí depois morre. Aí quando morre, vem a liderança e diz, não, teve falta de fé. Não, teve fé errada. Ele creu demais no lugar errado. Essa é a bem da verdade. Ou então começa as coisas, será que ele está trazendo dinheiro para a igreja? É por isso que ele está doente. Ele tem algum pecado não confessado. Creio na minha cura, por isso não tomei remédio. Eu não vou me tratar. E aí, senhores, os líderes que ensinam isso têm plano de saúde. Tem um cara que diz que Paulo jamais poderia ter problema de visão, apesar da Bíblia afirmar isso. Ele diz que um homem de Deus não pode ter enfermidade, apesar da Bíblia afirmar o contrário. Ele diz que o verdadeiro homem de Deus tem a saúde plena. E ele fala isso de trás de 2 fundos de garrafa, que parece que ele cortou 2 garrafas de Coca-Cola e botou numa armação de óculos. E as pessoas veem isso e não conseguem ligar. Nós hoje não conseguimos fazer equações de 2 mais 2, uma operação simples. O cara está dizendo que Paulo não podia ter problema de visão, porque senão ele não seria grande homem de Deus. Mas ele é grande homem de Deus. E ele tem. Né? E a sua esposa, tadinha, foi tratada por câncer, não deu certo o tratamento. No melhor hospital dos Estados Unidos. É tipo comunismo, né? Para os outros, o comunismo. Para o comunista, iPhone 8. O pregador da cura, para os outros, dependam da fé. Para mim, Albert Einstein, sírio-libanês para cima. Afinal de contas, os trouxas que estão morrendo e trazendo dinheiro pagam o meu plano. Dê que Deus multiplica, dizem uns, tirando o texto de contexto. Então toma o meu salário, toma meu carro, vou voltar para casa a pé pela fé. Deus vai me dar outro. Vai, espera. Se joga de cima de um prédio e dá o carro querendo ter outro. É a mesma coisa. Só que num você perde a vida, outro você só perde a vergonha na cara. Atrasa contas. Dá mau testemunho lá fora. Mas é fé. Primeira coisa que eu faço é trazer dinheiro para a igreja. Só não atendo o telefone, o pessoal está me cobrando as prestações que eu não paguei. Aí toca o telefone e repreende. Eu repreendo em nome de Jesus. Nós rimos, né? Mas não devíamos rir, devíamos chorar. Aí diz alguns fora do contexto, a palavra tem poder. Por isso, mesmo que esteja podre de doença, mente, dizendo, não, eu estou curado. A minha saúde está plena porque eu tenho fé em Deus. E vai mentindo e chama isso de fé. Confessa a palavra, diz a Escritura, mas eles tiram de contexto e aí mentem. Podre de doença dizendo estou curado.
falido, dizendo: eu estou com prosperidade, nada vai acontecer. E por aí vai, nós poderíamos ficar o dia inteiro falando disso. Além da omissão de parte do verso 11, senhores, o diabo esqueceu do verso 13 do Salmo 91. E esse verso 13, Jesus cita lá em Lucas 10. Pisarás o leão e a cobra, calcará aos pés o leãozinho e a serpente. E Cristo, mais uma vez, esmaga mais essa tentação da serpente com uma zelosa obediência e com a palavra de Deus. O que nos leva para o meu terceiro e último ponto. Também está escrito. Verso 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Vimos que toda palavra que procede da boca de Deus refere-se a tudo que consta na Escritura. Tudo. Eu não posso pegar um verso, metade de um verso. Eu tomei isso aqui como com fé, como palavra de Deus para mim. É palavra rema, é palavra logos, é palavra... Aí fala um nome em grego, não sabe nada de grego, mas para ficar bonito. É a palavra de fé. Tudo que foi revelado é importante. Se nós cremos que isso aqui é vox Dei, se cremos que isso aqui é voz de Deus, como diz a boa teologia, é Deus que falou. Portanto, devemos conhecer, crer e obedecer toda a palavra de Deus. Como muitos falsos mestres nos nossos dias, o diabo usa parte da Escritura, porém Jesus, ele enfatiza o seu ponto. Ele tem a sua base muito firme. Ele diz toda a palavra. Não basta dizer está escrito só, é toda a palavra que deve ser obedecida. Cristo diz, também está escrito. Ele aponta para quê? Para a totalidade das Escrituras, como guia e alicerce da fé. Também, senhores, significa por outro lado. Jesus está dizendo para o diabo o seguinte: você está falando isso por outro lado, a Bíblia diz o seguinte. É isso que a Bíblia diz, como uma resposta àquele está escrito diabólico. E nós, quando ouvimos o está escrito diabólico, devemos também dizer, também está escrito. É como se Cristo estivesse dizendo assim: a promessa que mencionaste deve ser explicada por outra passagem da Escritura. Você não entendeu nada. Deixa eu dar o contexto da passagem. Jesus está citando Deuteronômio 6,16. Se o diabo achava que conhecia a Escritura, Jesus conhece mais. Não tentarás o Senhor teu Deus. É uma citação direta de Jesus, de Deuteronômio 6. Nós falamos na última semana que Jesus rebateu as tentações todas com o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio está falando do povo judeu no deserto, sendo tentado e caindo. Mas Cristo, como o Filho de Deus, como segundo Adão, tentado, também no deserto, triunfou. O contexto é o seguinte: Moisés está dando instruções ao povo, está reafirmando alguns mandamentos dados por Deus no Sinai, está relembrando o povo judeu alguns episódios aos quais eles desobedeceram a Deus. Nesse caso aqui específico de Deuteronômio 6, Moisés está relembrando uma situação descrita em Êxodo 17. E o que diz Êxodo 17? Na passagem, o povo estava murmurando e se rebelando contra Moisés. Para variar, só para variar, o povo estava a ponto de apedrejar Moisés, porque estava sedento. Qualquer dificuldade, o povo já queria matar o pobre do Moisés e o Arão e a Miriam. Qualquer coisinha, o povo já queria voltar para o Egito e pedir misericórdia. Eles estavam acusando Moisés de tê-los tirado do Egito, com família, com animais, para agora morrerem no deserto. O povo não acreditou. O povo tampouco esperou a provisão divina, a ponto de colocarem então Deus à prova. Vê a voz de Satanás? E aí o povo diz, está o Senhor no meio de nós ou não? Gargantinha de Satanás. O caso foi tão sério, senhores, que o lugar se chamava Refidim. Foi chamado por Moisés de Massá, que é prova, e Meribá, querela, pleito.
tornando-se então um símbolo da falta de fé dos israelitas. Foi feito um marco. Aqui é Massá e Meribá. Aqui o povo botou o Senhor à prova. O povo pleiteou com Deus. O povo não acreditou em Deus. A situação é firme. Por fim, o Senhor ordenou Moisés a ferir uma rocha com seu bordão e dela saiu água, saciando a sede do povo. Poderíamos dizer que havia uma rocha que acompanhou o povo. E dessa rocha ferida com a madeira saiu a água da vida. Mas isso é tema para outra pregação. Portanto, em Deuteronômio 6, é um texto onde Moisés está advertindo o povo israelita para que não coloquem o Senhor à prova novamente. Lembram, lá no deserto, vocês botaram Deus à prova. Lembram, deu ruim, não façam isso. Não façam como fizeram em Massá e em Meribá. O que aprendemos disso? Tanto para Israel quanto para Jesus, era errado exigir proteção milagrosa como prova do cuidado de Deus. Nós não temos que exigir nada. A atitude apropriada é confiar e obedecer. Confiar e obedecer. E obedecer o quê? Toda a Escritura. Nunca se deve pôr Deus à prova, dizendo-lhe o que ele deve ou o que não deve fazer, dizendo o que nós exigimos ou não. Deus nos manterá salvo aonde quer que os nossos caminhos nos levem, desde que nós sejamos obedientes à vontade divina. Essa é a promessa. Jesus está comprometido a uma vida de total confiança e obediência, não importando quão nebulosos forem os seus dias. E nós? E vocês? Nós também estamos? Nós também não nos importamos com os dias nebulosos? Nós temos em Deus a nossa total confiança? Portanto, devemos conhecer, crer e obedecer. Devemos nos defender dos ataques de tentação com está escrito. E quando atacados por um está escrito fora de contexto, falacioso, deturpado, herético, nós devemos conhecer o suficiente para contra-argumentar. Também está escrito. Não me vem com esse verso pela metade, porque eu vou com a Bíblia inteira. Não adianta você tentar me instigar com essa falsa promessa, porque a promessa na realidade é assim. Não adianta você falar esse texto, porque esse texto no contexto dele diz o seguinte: conhecer a Escritura. Também a expressão mostra que Jesus não permitiria nenhuma interpretação que gerasse o que ele sabia, que contrariaria alguma outra passagem da Escritura. Também está escrito, não vem com churumela. As tentações que mais devemos cuidar são aquelas que se tornam atraentes pela linguagem bíblica ou pseudo-espiritual. Isso é terrível. Porque como é que se você não conhecer a Escritura, um cara abre a Escritura, lê metade de um verso e diz, essa é a palavra de Deus. Você fica refém. Se você disser, não, mas também está escrito, mas não sabe aonde também está escrito, não adianta nada. Se você disser, isso está estranho e não conhecer, a pessoa fecha a Bíblia, olha no fundo dos seus olhos e diz o seguinte: você está se levantando contra a palavra de Deus? Nós não podemos deixar que o diabo nos diga meio versículo, que tire palavras de contexto. Nós devemos cuidar. Se as coisas como eis que te digo, receba, ouve o mistério, se isso são coisas erradas, dizer ou crer que assim diz o Senhor, quando Ele não diz, é brutalmente errado e é brutalmente sério e pode ter consequências terríveis na nossa vida. Se no último ponto eu listei textos corrompidos que geram a desobediência presunçosa, arrogante, imodesta, prepotente, eu preciso falar agora de uma outra forma de tentar o Senhor. A pessoa pede a Deus por saúde, mas não cuida dela. Sai na chuva sem guarda-chuva e diz, Senhor, que eu não me molhe. A nossa geração está desse jeito, senhores. A pessoa pede por prosperidade, mas não trabalha, não se esforça, não economiza. A pessoa pede pela sua família, mas não preserva, não é fiel, não provém. A pessoa pede pela própria salvação, mas anda como um filho de Belial. A pessoa pede pela salvação dos seus filhos,
mas não os ensina nos caminhos do Senhor, nunca os traz à igreja. A pessoa pede para ir bem na escola, faculdade, concurso, mas não estuda, não se prepara. Quer que o Espírito Santo lembre o que ele nunca estudou. Pede por segurança, mas não se cuida, não se previne. Dirige igual um alucinado. Entra no... Vamos fazer uma viagem. Senhor, nos abençoa na ida e na volta. E depois senta o pé. Como diz um ditado judaico, confia em Deus, mas amarra bem o teu camelo. Não tente ao Senhor. Não tente ao Senhor. Não peça aquilo que você tem trabalhado contra. Não dê ordens, não exija. Ele é Deus. Confie nele. Faça o seu melhor de maneira obediente para a glória dele e descanse nele. Eu quero listar algumas aplicações para encerrar. Primeira aplicação, senhores, que conforto é termos um sumo sacerdote que se ofereceu por nós, que foi tentado de todas as formas, inclusive com a própria Escritura, e que por ter triunfado hoje, ele está habilitado a nos socorrer em nossas tentações. Ele está à direita do Pai, ele vive a interceder por nós, diz a palavra. Ele esteve sozinho no deserto quando foi tentado, sozinho. Mas o nosso consolo, o nosso conforto é que nós não estamos sozinhos. Nós temos um intercessor diante do Pai. Segunda aplicação, quando passarmos pelas mais severas tentações, nós não devemos desanimar e tampouco questionar o Senhor. Ele, senhores, permitiu que o seu próprio Filho amado fosse brutalmente tentado. Não vamos reclamar. Se formos tentados a desconfiar da misericórdia e do cuidado divino, a sermos presunçosos ou prepotentes, a aplicar erroneamente a Escritura ou a ter alguma desvantagem desobediente, que possamos nos refugiar em Cristo. Cristo é exatamente o socorro que nós precisamos. Aliás, Cristo é o único socorro que nós temos, fora a Escritura que nos leva a Ele. Terceira aplicação. O diabo nos incita a agir de forma prepotente, obedecendo nossa própria vontade, distorcendo os textos bíblicos para justificar a nossa própria concupiscência. Essa tentação chega a nós, nos nossos dias, com o uso errôneo ou abusivo do texto sagrado. Quando ignoramos a vontade de Deus e nos exaltamos, tentamos a Deus. Nós não podemos ignorar a vontade de Deus de maneira nenhuma. O diabo, ele vence quando nos leva a agir de maneira independente do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus. Todavia, o diabo perde quando, iluminados pelo Espírito Santo, observando e obedecendo toda a palavra, nós dizemos, também está escrito, as sugestões, e resistimos a ele. Mas o diabo ainda perde quando, mesmo após uma breve vitória, quando você caiu em algum lugar, mas caído e humilhado, você se arrepende aos pés daquele que é rico em perdão, daquele que é rico em misericórdia, e volta para o Pai, ele perde novamente. Quarta aplicação. Deus prometeu não nos abandonar. Todavia, não podemos sair do caminho e exigir que Ele nos acompanhe e ainda nos livre do mal. Deus prometeu nos proteger. Todavia, se por arrogância nos expormos voluntariamente a perigos desnecessários, não podemos exigir que Ele nos acuda. Ele não trabalha para nós. Podemos, e infelizmente, vamos cair muitas vezes em tentações. Sendo filhos, no tempo certo, Ele nos erguerá e nos trará de volta. Mas devemos lembrar que quando nós fazemos essas besteiras, mesmo perdoados, isso não elimina a dor, não elimina a consequência, não elimina a humilhação dos problemas causados pela nossa própria presunção arrogante. Quinta aplicação. Nossa arma é também está escrito. Se a nossa arma é está escrito, mais forte é também está escrito. Toda palavra é o segredo e segurança contra o uso distorcido, intencional ou não, das Escrituras. Ela se completa num perfeito equilíbrio. Ela se completa numa perfeita harmonia. Um texto interpreta o outro. Ela jamais se contradiz.
Quando nós encontramos uma contradição sobre o que nos está sendo falado, o que está sendo dito, ou quando nós achamos que vemos uma contradição, devemos parar, porque alguma coisa ou foi entendido errado ou está sendo ensinado errado. Ela não permite confusões, nem ilusões, nem excessos. Eu encerro com as palavras do arcebispo Trent, citadas pelo teólogo Vincent. Ele diz o seguinte: portanto, a réplica, mas também está escrito, deve ter uma aplicação contínua, pois na verdade as heresias normalmente não passam de verdades exageradamente enfatizadas em somente um dos seus aspectos e separadas do conjunto completo que forma a verdade como um todo. Devemos então conhecer, crer e obedecer toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando vem uma sugestão à tentação, está escrito. Quando vem uma sugestão que parece espiritual ou bíblica, também está escrito. A promessa é para os que confiam, não para os que tentam ao nosso Deus. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela nos ensina que os ataques do nosso inimigo não cessarão até o dia do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina e nos traz a responsabilidade de conhecermos ela inteira, que não ousemos proclamar metade dela, que não sejamos tolos de acreditar, de ouvir ou de fazer alguma bobagem, Senhor, instados por metade de um verso, por algum ensino deturpado. Nos livra disso. E para isso, desperta em nossos corações uma fome, uma sede por ler, por conhecer, por aprender mais de Ti, mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deu a arma para resistirmos às tentações. Está escrito, também está escrito. Obrigado, Senhor, porque está escrito que o Teu Filho passou por tentações e triunfou. Obrigado porque está escrito que Cristo morreu em nosso lugar pelos nossos pecados. E obrigado porque também está escrito que Ele ressuscitou. E essa é a nossa fé, e essa é a nossa esperança. E sabemos que hoje não estamos sozinhos. Sabemos que temos sumo sacerdote à direita do Pai, intercedendo por nós. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Glorifica o nome do Teu Filho em nossa vida e livra-nos de todo o mal. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.